Exatamente, cara, é muito sobre isso, é muito sobre isso. E é muito legal quando a gente olha para esse posicionamento, quando a gente olha para essas escolhas que a gente faz e que a gente tem o direito de fazer, porque isso que é autonomia. É você reconhecer o seu direito de escolha, de decisão e de guiança da própria vida. E quando eu falo isso, eu acho muito legal. Isso, com certeza, tem muita estrutura de muitas coisas que eu já carreguei na minha vida, que eu acho que eu já cheguei até a fazer um vídeo desse no meu Instagram, que eu falava o seguinte, que uma das coisas mais loucas que eu já vivi na minha vida, na minha existência, foram pessoas tentando me dizer quem eu era, o que eu deveria fazer, como eu deveria fazer. E para mim, isso era a coisa mais louca, porque, de uma certa forma, acabou construindo em mim uma busca pela minha identidade para eu desmistificar tudo isso, porque, de uma certa forma, eu tinha esse caminhar que eu tentava encontrar quem eu era, eu tentava identificar quem eu era, por conta de todas essas camadas que são colocadas sobre a minha identidade, impostas para mim como a minha verdade, tipo, que... E aí a gente se perde no caminho, porque a gente acredita de verdade que a gente é essa identidade que construíram por nós. Que você tem que ir, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquele outro. Porque as pessoas falam com tanta propriedade sobre a sua vida, que fica confuso para você discernir a verdade sobre você mesmo. E a autonomia é esse momento da vida em que você se coloca um lugar dentro de você de tirar todas essas camadas de identidade que colocaram sobre você, imposições sobre você, e aí você começa a dar isso para que a sua luz de verdade se manifeste. Quando eu falo sua luz, eu linko isso também à maternidade e eu linko isso à nossa essência aqui no mundo, porque a gente usa muito a frase, ai, a mãe deu a luz, né? E o que seria dar essa luz? O que seria essa mãe que dá a luz? Essa mãe que é um portal que dá passagem para que uma existência passe por ela, e aquela existência que passa por ela é uma manifestação da própria verdade aqui no mundo. Então, está trazendo a própria luz para o mundo. Então, a gente, nesse movimento, é a gente dando a nossa luz de volta, a gente se dando essa permissão de ser essa luz, de ser essa manifestação de quem nós somos. E quando a gente olha em todo o contexto do que a gente trouxe hoje aqui, também falando dos nossos projetos, por que que só um filho em si, de sangue, de genética, tem valor quando se fala de dar a luz para o mundo? Porque cada projeto que a gente manifesta no nosso trabalho, naquilo que a gente realiza, naquilo que a gente faz, também é uma luz para o mundo. Também é você trazendo a sua luz para o mundo, porque você está trazendo algo sobre você, algo tão essencialmente verdadeiro e essencialmente no sentido de essência, porque é só você que carrega aquilo, é só você que tem aquilo daquele jeitinho. Então, o que você está trazendo para o mundo, você está trazendo de forma única, na sua identidade, na sua forma, na sua genialidade, na sua luz, na sua essência. É único, exclusivo seu. Por mais que outra pessoa traga algo parecido, mas não é com a mesma identidade, não é com a mesma luz pessoal. Não é. Então, quando a gente olha para isso e a gente fala de autonomia, é a gente reconhecer que a gente tem essa autonomia, a gente tem esse poder de manifestação, a gente tem esse poder de autoridade sobre a nossa vida e de criação no mundo, e isso se dá de diversas formas. Um projeto profissional, um filho que você traz para o mundo, qualquer que seja a sua escolha, a sua decisão, né? E essa autonomia de você reconhecer que tem luz dentro de você, que você manifesta ela de diversas formas, e quando você faz esse movimento, é quando a gente assume compromisso com a existência. E, cara, isso é muito louco, porque eu tô falando um pouco meio misturado, porque minhas conversas são meio assim, sabe? Deve-se dizer atenção, junta uma coisa na outra, mas eu acho isso muito legal, porque a gente pega uma linha de pensamento e a gente leva para um outro lugar, que também expande todo esse contexto, que é a questão do propósito de vida. E quando a gente tem autonomia, é quando a gente constrói esse propósito de vida, porque o seu propósito de vida, a gente costuma muito, o propósito, às vezes você acha que tem que ser algo grandioso, você tem que dar milhões de piruetas para ser um grande propósito. E o propósito, ele mora nas coisas simples também.
O fato simples de você existir, autônomo da sua existência, empoderado da sua existência, só fazendo aquilo que você é de fato, isso é o seu propósito. Esse é o grande propósito nosso aqui. Não é você fazer uma coisa mirabolante e servir para todo mundo, entregar coisas grandiosas no mundo. Que eu vou colocar entre aspas, coisas grandiosas no mundo, tá? Por quê? Porque o fato de você ser quem você é, sendo exatamente como você é e manifestando a sua verdade, com a sua autenticidade, com a sua autonomia, isso é grandioso, sim. E essa simplicidade do seu existir, da sua manifestação, que é todo esse movimento todo de propósito. E quando eu olho para isso tudo, quanto mais você está perto desse propósito, quanto mais você é autônomo da sua existência, mais você consegue se firmar, mais você consegue criar um senso de comprometimento com a vida. Porque muitas vezes nós estamos existindo aqui, mas nós não estamos comprometidos aqui com a existência. A gente está vivendo uma vida que não está coerente com a gente, porque a gente está seguindo o plano de outra pessoa sobre a nossa vida, a gente está seguindo outras direções, a gente está seguindo, como a gente trouxe, né, na outra parte do vídeo, justamente esse movimento. Você está carregando pedras que não são suas, você está com uma pedra navegando no seu rio, com uma pedra amarrada na sua perna, está dificultando a sua caminhada, porque você não está seguindo a sua autonomia, você está seguindo qualquer outra coisa na sua vida que impuseram sobre você. Legal E no contexto... E é legal também citar que essa autonomia, ela traz esse fluxo pra gente. A gente já falou um pouquinho disso, mas acho que é bom reforçar, porque assim, quando você não tá autônomo de si mesmo, você acaba travando todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque você não tá manifestando o que você veio para manifestar. Então, às vezes, né, eu falo assim, porque às vezes a gente, eu queria ter falado alguma coisa para aquela pessoa, mas eu não falei. Eu queria ter feito tal coisa, mas eu não fiz. Isso, quando vem essa vontade, ela é intrínseca do seu ser, então ela é para ser manifesta. E quando você não manifesta por causa do outro, que o outro vai achar, ou que você próprio vai achar por causa do julgamento, você acaba como se você fosse condicionando o seu ser a agir daquela forma. Só que o ser ele não é para ser condicionado, ele é para ser manifesto. Então, quando a gente trabalha essas questões de manifestar a essência que a gente veio para ser, a gente começa a enxergar áreas da nossa vida onde está travado por causa disso, e o posicionamento ajuda a gente a recuperar esse valor. Então, quando você começa a ser autônomo de si próprio e usar o posicionamento de uma forma assertiva, você consegue caminhar com mais facilidade, porque você traz realmente essa força para si. Porque quando você não tá autônomo, é como se você desse o seu poder para o outro. Então, assim, poder de decisão, né? Que é o exemplo que a gente estava trazendo. Então, assim, ao invés de você usar esse poder para você, você dá o poder para o outro. Então, você não manifesta o que você deveria. E isso te trava. Trava completamente. Exatamente. É isso que você trouxe sobre a questão do travar, isso é muito, muito, assim, muito pertinente a tudo isso, porque, de fato, a gente trava todas as áreas da nossa vida e a gente trava todos os nossos canais de energia, né? Porque é que eu vou falar um pouquinho dos chakras. Cada ponto nosso no nosso corpo, a gente tem vários canais de energia, né? Mas aqui a gente vai falar um pouquinho dos 7 chakras, que são os 7 principais pontos, assim, considerados na medicina chinesa, em todo o conhecimento do reiki, dos chakras e tudo mais, nos nossos 7 campos de energia. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o básico, sobre o chakra base e sobre o primeiro chakra, o segundo chakra e o terceiro chakra. Porque aqui a gente está falando de poder pessoal, aqui a gente está falando de estruturação e de comprometimento com a existência. Comprometimento com a existência, a gente vai falar ali no primeiro chakra, que é o primeiro campo de energia que a gente carrega, que é no chakra básico. É onde a gente se sustenta na vida, onde a gente reconhece a nossa identidade no mundo, a gente se reconhece aqui como pertencente ao mundo. E aí a gente vai para o segundo chakra, que é o chakra de autonutrição, de você se validar, de você se sustentar, de você se apoiar, de você ter movimento na vida a partir desse reconhecimento. E o terceiro chakra, que a gente vai falar aqui do chakra do plexo solar, é você fazer tudo isso com todo esse empoderamento, com todo esse reconhecimento do seu poder pessoal. Você se validar, você se valorizar, você se priorizar e você potencializar o seu poder
né? Que aí a gente vai entrar nesse processo de autonomia. Então, quando eu queria só voltar um pouquinho no que a gente estava falando, que eu estava falando um pouquinho antes, que esse lugar todo de autossustentação, de a gente fazer todo esse reconhecimento e perder essa energia e travar a nossa vida. Porque a gente trava esses caminhos energéticos, porque você começa a não sustentar a sua existência através de você. Você sustenta essa existência aqui através dos planos de outras pessoas para você, através de realização, através daquilo que o outro pretende, aquilo que o outro deseja. Você não está assumindo compromisso com a sua existência, assumindo compromisso com a sua vida. E quando você faz esse movimento, que a gente não se compromete com a existência de verdade, é onde a gente vai ter um alto índice de infelicidade, porque você vai viver uma vida pautada naquilo que os outros constroem para você. Você não está seguindo a sua bússola interna, a sua essência, a sua verdade, seu coração, o seu desejo, a sua alma. Você não está seguindo isso aqui, você está seguindo o que estão colocando aqui para você de plano. Quem é que vai querer se comprometer com uma existência que não foi ela que escolheu? Então, dificilmente a gente consegue enraizar. E quando a gente não consegue enraizar, a gente não consegue construir financeiramente. Porque você não consegue sustentar os seus projetos financeiros, você não consegue sustentar o seu trabalho, porque você não está trabalhando por você, por aquilo que faz sentido para você, você está trabalhando e fazendo em função do outro. Então, os seus sonhos, os seus desejos não se alimentam, não se sustentam, porque você primeiro que a gente daí, num contexto como esse, a gente nem aprendeu a perguntar, né, qual é o nosso sonho. A gente aprendeu a servir aos sonhos dos outros. A gente aprendeu a servir a vida de acordo com aquilo que o outro quer realizar. E isso aqui, eu estou falando porque é muito importante a gente ter essas visões, ter essa clareza e ter essa expansão de consciência, porque aí quando a gente entrega para o outro aquilo que é do outro, né, a gente começa a assumir as nossas verdades, a gente entrega aquilo que é do outro para o outro. Porque o outro também, de uma certa forma, também não está sustentando a própria existência, o outro também não está sustentando os próprios sonhos, as próprias direções, e está projetando isso em cima de nós, porque não quer se dar ao trabalho de fazer o que quer fazer, não quer sustentar a própria autonomia, não quer sustentar os próprios desejos, porque acha que não dá conta, porque é uma série de coisas, isso é problema do outro. Ponto. Mas o ponto é, o que é que a gente quer viver da nossa vida? A gente quer viver essa projeção do outro sobre nós, a gente quer viver toda essa construção do que dizem pra gente que deve ser, que não é, que não é, ou você quer de verdade construir para você uma existência que vale a pena para você, que faz sentido para você, que tem significado para você. Você quer dar um significado para sua existência. O que você quer fazer? E eu acho essa pergunta aqui, ela é muito simples, mas ela é muito complexa e ela é muito profunda. Quando a gente pergunta isso, o que você quer fazer que faz sentido para você, para sua existência? Porque, cara, eu falo por mim, eu caminhei muitos anos da minha vida carregando projeções alheias, vivenciando os sonhos de outras pessoas e não me dando espaço para viver os meus. Hoje que eu estou fazendo toda essa transição na minha vida, hoje que eu estou fazendo toda essa mudança na minha vida, e, e parece bobagem, mas muitas vezes a gente nem sabe que a gente está fazendo isso. Só que qual que é a bússola interna que vai mostrar que você está fazendo isso? Que você está no seu caminho ou você está no caminho do outro. É o seu senso de pertencimento, é o seu senso de valor, é o seu senso de felicidade interna, de prazer interno, de alegria interna, dessa vida que você está manifestando. Se você está manifestando uma vida que você, ao levantar de manhã, você questiona, cara, eu não quero levantar. Ai, mais um dia chegou, é porque você está na bússola errada, você está seguindo a bússola errada, você não está seguindo o que seu coração quer que você siga. Porque a partir do momento que você começa a seguir aquilo que o seu coração quer, não vou falar que você quer fácil, que você levanta da cama, tipo, pulando, saltitando, dando cambalhota. Não, não vai, não vai. Isso é mentira. Mas você está mais próximo disso. Você está mais próximo de acordar sorrindo. Você está mais próximo de acordar fazendo movimentos na sua vida, destravando aquilo que estava travado. Porque as travas, elas aconteceram e elas acontecem mesmo. E a sua vida fica paralisada financeiramente, emocionalmente, você não consegue dar os passos nas direções, porque você fica como se estivesse com a visão tampada, porque você não enxerga nem direito que passo que você vai dar, para onde você vai dar, porque é tudo muito confuso.
Agora, quando você começa a ter essa autonomia, você faz todo esse trabalho, você vai buscar direcionamento nos lugares certos, você começa a ceifar essas coisas do que faz sentido, do que não faz, qual é o seu sonho, qual que não é, qual que é o seu desejo, qual que não é, e aí você começa a criar uma caminhada, você cria uma jornada para você fazer no passo a passo, no dia a dia. Hoje eu vou dar esse passinho aqui. E por pior que seja assim, que você fala assim, cara, é o menor passo que eu posso dar, é o mais insignificante. Não é insignificante. Ele tem um significado e você sabe que você está dando esse passo, então dá. Dá. Não precisa dar 10 passos. Se der um passo com significado, vale muito mais do que você dar 10, 20 passos sem sentido para você, porque faz sentido para o outro. Porque aí você está construindo Sim, uma vida que você vai chegar no caminho do outro, você não vai chegar no seu. E é o é caminho da legal. infelicidade. Trazer também que um dos sintomas, assim, de geralmente quando a gente não tá muito alinhado com a nossa autonomia, é a insatisfação. Então, você vai ficar insatisfeito no relacionamento, vai ficar insatisfeito com a saúde, vai ficar insatisfeito no profissional, né? E a Mi já falou que trava tudo, e trava mesmo. Então, é a gente olhar. Então, qual área da minha vida eu não tô muito satisfeita, ou se estão todas, se não são, né? Se eu tô, não, tô satisfeita com tudo. Então, assim, é olhar também para isso, para você libertar, porque, né, que nem a Mi falou, não é que a gente acorda pulando da cama, mas a gente tem um pouquinho mais de motivação para continuar no caminho. Porque a gente sabe que tem períodos que a gente vai ficar um pouquinho mais desanimado, que é normal, a gente tá ser humano, a gente não consegue ter o equilíbrio, a gente, né, oscila o tempo inteiro. Mas é a gente olhar e falar assim, cara, hoje eu não tô legal, eu me acolho e tá tudo bem. Amanhã eu faço o que eu preciso fazer. Então é trabalhar também com esses vieses, sabe? De tá tudo certo, de se acolher, de se trabalhar nisso, porque as coisas vão se ajeitando. E quando a gente olha para nossa vida e a gente vê que tem, sei lá, uma área só que eu tô um pouco insatisfeita, é muito mais fácil a gente olhar para aquela área isolada do que a gente pegar todas as áreas que você tá insatisfeito e fazer uma mudança ali geral, porque essas mudanças, quando a gente não tá satisfeito com a nossa vida, elas são mudanças muito profundas. Então a pessoa tem que estar muito aberta para fazer essa mudança. E quando tem, né, uma parte ou outra que tá boa, mas a outra tá um pouco pior, a gente já consegue fazer uma mudança que ela não é tão profunda, mais profunda, né? Acho que dá para entender mais ou menos o ponto que eu quis trazer. Sim. Não é tão profunda, mas ela é bem profunda. Porque, assim, é muito É legal isso, profundo porque... nível 2, profundo nível 3, assim. E sim, e ela é muito profunda e é muito legal isso que você falou, de se permitir fazer por partes. Não precisa ser, tipo assim, uma coisa que você vai jogar tudo para cima e ter que montar o quebra-cabeça inteiro de uma vez. Até porque eu Uhum. acredito que a vida ela acaba apresentando para você áreas específicas, partes específicas, que te geram um descontentamento maior, que aí você vai Sim, entendendo que aquilo ali é algo que você precisa mexer. Só que também é muito interessante isso, porque uma vez que você mexe em um ponto de uma questão, todas as outras são afetadas, todas as outras são influenciadas e todas as outras também são transformadas. E eu percebo que eu exato. estava no momento, eu entrei no ano de 2026 para corrigir a minha vida financeira. O meu objetivo eu quero ser autônoma financeiramente, eu quero ter uma independência financeira na minha vida. Só que, Uhum. quando eu me dei conta, quando eu tomei essa decisão, eu comecei a mexer em questões da minha vida financeira, mexer em todas as áreas da minha vida. Relacionamentos, autonomia interna, todo um rolê todo aconteceu. E Ah, é legal. parecia que era uma coisa bobinha, tipo, é só a minha vida, a minha É, independência financeira, é só eu trabalhar. Não, eu tive que aprender como que funcionavam as minhas relações profissionais, como que funcionava o meu senso de valor dentro do caminho profissional, e isso ramificou para as relações pessoais, isso ramificou para a minha relação comigo mesma, para o meu olhar comigo mesma de valor, para o meu olhar do que eu espero ser valorizado em relação ao outro no relacionamento de amizade, de amoroso, de todas as áreas. Então, cara, é uma sim. semente que você planta e ela vai criar,
raízes tão profundas dentro de você, ela vai ramificar para as outras áreas e vai gerar uma transformação enorme na sua vida que você não fazia ideia. Então, um simples ato, uma simples decisão, uma pequena que seja, você já está gerando, eu diria que até igual aquele filme, né? O efeito borboleta. O bater de asas de uma borboleta aqui está causando um furacão lá não sei na onde. Então, essa simples transformação que você faz aqui, está gerando uma transformação enorme na sua vida. Então, Quando tá valendo a pena. entra muito no que você falou de a vida se apresenta, né, nas áreas que a gente precisa mexer. Porque eu penso assim, que a vida. Eu penso não, né? É o que eu vivo. A vida, ela traz para nós o que a gente está estruturado para resolver. Eu também vou dar meu exemplo aqui, que eu entrei em 2026 querendo resolver meu profissional. Falei, eu quero desenvolver esse meu profissional. O que que eu tive que mexer? Relacionamento. Eu tive que mexer também na relação com a mãe e também em descobrir uma coisinha com o pai. Então a gente acha que é uma coisa. Ai, não, profissional é só você trabalhar mais. Gente, é tão profundo, vocês não têm noção. Só que assim, é interessante porque eu me abri, né? Nós duas nos abrimos, né? Então, quando a gente se abriu, a vida trouxe, ó, primeiro você vai olhar para isso aqui. E é muito legal, porque eu acho que assim é como se fosse uma cebola, né? A gente entra na primeira partezinha ali, daí a gente resolve uma coisa aqui, aí a gente já se estrutura, aí vai, resolve um pouquinho mais interno, depois, e vai resolvendo, não que vá acabar essa cebola, né? Porque a cebola é infinita. Mas assim, a gente vai trabalhando conforme a gente está estruturado. Mas o importante é você ter essa consciência de, cara, não tô falando pra vocês esperar 2027 para mudar a vida de vocês, não, tá? Começa de hoje já. Decide o que vocês querem. Então, assim, cara, tem uma coisa na minha vida que eu quero muito, sei lá, seja relacionamento, seja saúde, seja profissional. Então, toma essa decisão, porque a partir do momento que você toma essa decisão de eu quero resolver esse problema, você tem certeza que vão aparecer mil e uma oportunidades para você resolver esse problema. Tá tudo muito sincronizado. Nossa, totalmente. Totalmente. É isso que a gente fala muito aqui sobre essa questão de sincronia, né? Tá uma coisa conectada com a outra constantemente. A vida, ela vai ser. Você decide, você coloca o pé e a vida coloca o chão para você ir pisando. A sua vida, você não. Não adianta você esperar para você tomar uma decisão quando você enxergar o caminho já. Não, você não vai enxergar o caminho. Essa é uma verdade que eu preciso falar para você, que ela é uma verdade dura, uma verdade dolorida, mas assim, você tem que aprender a confiar em você e no processo. E em você, quando eu digo, é você saber que essa decisão que você está tomando, ela é a melhor decisão por você, porque ela está aqui no seu coração. Porque você já sabe que aquilo ali já está insustentável para você. E você não vai saber o caminho que vai se abrir ou como você vai resolver isso, porque isso, bem da verdade, isso não compete a você. Não compete a você saber o como. Compete a você saber, eu quero. Eu quero. Aí o como, você vai ter que aprender a confiar na vida, na existência, que é esse como ele vai se desenhar para você. Vai chegar pessoas, vai chegar situação, vai chegar vídeo, vai chegar livro, vai chegar amigos, vai chegar profissionais, vai chegar uma série de informações, de sinais, de direções, para que você possa abrir esses caminhos para você, porque você é o seu maior abridor de caminhos na sua existência. Ninguém vai vir com um caminhozinho pronto para você. E eu percebi isso na minha própria existência. Não existe no mundo para mim alguém que chegue para mim e fale assim: "Mira, o seu propósito é esse aqui, você tem que viver assim, porque isso aqui é a sua felicidade". Não, que bosta. Não funciona assim tão simples para mim. Por quê? Porque para Miriam, que é complexa, que é profunda, não existe um caminho pronto. Eu vim com uma energia de abridora de caminhos, eu venho com a espadinha na mão para abrir e desbravar os meus próprios caminhos. E é a coisa mais fascinante que tem, e a coisa mais desafiante que tem, e mais desesperadora ao mesmo tempo. Porque eu tenho que aprender a confiar que eu sei para onde eu quero ir, só que eu não sei como ir, não sei o que eu tenho que fazer ou o que fazer, mas eu sei que eu quero ir para lá. Um exemplo, assim, muito louco nesse momento da minha vida é eu estou num processo de transição de terapeuta para tatuadora. Quer dizer que eu vou abrir mão completamente da Miriam terapeuta? Não, mas ela está passando por uma transição enorme, eu enquanto terapeuta. São caminhos, são escolhas que eu passei a entender o que eu fiz até aqui como terapeuta e o que eu quero seguir de caminho como terapeuta a partir daqui, mas
A minha vertente da Miriam artística, da Miriam que pinta, da Miriam que desenha, da Miriam que faz arte, agora vai ser a pessoa que faz arte na pele também. Então, assim, toda essa bagagem, eu só posso reconhecer isso em mim hoje, eu só consigo reconhecer que eu sou alguém artista, que eu sou alguém que tem esse sonho, que tem esse desejo, assim, porque eu vivi toda essa vida paralela, porque eu fui terapeuta, porque eu escolhi caminhos profissionais que me trouxeram até aqui hoje para eu olhar para tudo isso e falar, cara, essa leitura que eu faço de símbolos através do tarô, eu quero levar para um outro nível, eu quero levar para um outro lugar, eu quero caminhar de uma outra forma. Só que toda essa criação sobre mim mesma, que eu estou trazendo hoje para a minha vida, para a minha existência, requer muita confiança, requer muita autonomia, requer muito posicionamento comigo mesma para fazer uma mudança tão grande dessa na minha vida, de um lugar que hoje, por conta de toda a bagagem, de toda a confiança que eu já tive, de caminhar, de trilhar e falar, cara, eu quero essa mudança, eu quero fazer isso. E aí a vida foi se desenhando. E hoje chegar aqui e fazer essa puta revolução de falar, cara, vamos mudar tudo isso aqui. E você tem que confiar no processo, porque, no fundo, o meu coração sabe o que ele quer. A minha alma sabe o que quer. Eu estou realizando um sonho de uma infância, de uma essência lá da minha infância, que é desenhar, que é pintar. Só que, no decorrer da vida, o que as pessoas me diziam? Arte não dá dinheiro. Pintar e desenhar é coisa de criança. Você tem que crescer, você não pode ser criança, não. Você tem que ser gente grande. O que você vai ser quando você crescer? E aí, quando eu olho para todo o caminho que eu percorri até aqui, para voltar no mesmo lugar, que era o que eu queria fazer desde sempre na minha vida, que era desenhar, pintar, lápis de cor, coisas coloridas, coisas assim que faz o meu coração pulsar. É aqui que eu consigo sustentar a minha existência. É aqui que eu consigo. Só que eu precisei dar todas essas voltas na minha vida para chegar aqui. E chegar aqui e entender isso. E sustentar isso hoje dentro de mim, que é o meu sonho, que é a minha vontade, que é o que eu quero realizar. Porque se eu não tivesse percorrido todo esse caminho, se eu não tivesse me comprometido com outras necessidades naqueles momentos da minha vida, porque sim, ser terapeuta foi um propósito, foi uma necessidade da minha alma naqueles momentos, foi as formas que eu encontrei de atravessar as jornadas que eu atravessei, de fazer aquela mudança de vida que eu precisava naquele momento, de acordo com o que eu tinha naquele momento, e eu usei as melhores habilidades que eu tinha entregando como terapeuta. E tá tudo bem. Hoje eu só estou ressignificando tudo isso. Eu vou continuar entregando o meu melhor, eu vou continuar fazendo o meu melhor, só que por outras vertentes, por outros caminhos. Deixei de ser alguém que tem o conhecimento e a sabedoria que eu tenho? Jamais. Deixei de ser alguém que pode contribuir muito com a existência de outras pessoas, porque carrega uma bagagem e uma história de vida que sustenta muito saber e muito conhecimento? Jamais. Eu só estou escolhendo caminhos nos quais eu vou fazer essa vertente fluir através de mim. E cada um de nós, quando a gente se permite, quando a gente abre o nosso coração para a gente experimentar a vida a partir das nossas escolhas, a nossa vida se desenha num formato que ele está muito mais significativo para nós. E a gente para de seguir a necessidade de fazer aquilo porque tem que dar certo, porque tem que fazer acontecer, porque tem que. Não tem que nada. Não tem que nada. Quando você confia, você pisa o chão, abre diante dos seus pés, a vida se desenha para você. É uma jornada, sempre vai ser uma jornada, porque fazem 14 anos que eu tô nessa. 14 anos que eu tô nessa jornada. Só que é muito lindo olhar o florescer de tudo isso. E olhar para mim hoje com essa autonomia de saber o que eu quero, de saber o que eu quero fazer. Eu nunca imaginei na minha vida que eu chegaria nesse lugar com tanta propriedade de mim, com tanta vontade, com tanto prazer, com tanto desejo de existir. Só que para isso acontecer, eu precisei confiar, eu precisei colocar o pé, e precisei deixar que a vida colocasse o chão abaixo dos meus pés, passo por passo. Esse que é o processo também. Não é um movimento que você coloca o chão e o chão inteiro se abre na sua frente e você vai enxergar lá na frente o que, que você vai ser. Não, você vai ter que dar um passo. E desse um passo vai ramificar várias coisas. Aí você vai para o próximo passo. Aí ele mostra para você a próxima jornada. Aí você vai para o próximo passo. Aí ele mostra a próxima jornada. Então, assim, isso, quando você faz isso e você honra você nesse processo, você honra a sua existência aqui. Porque aí você está construindo o seu legado. Aí você está construindo o seu legado. Não é mais o legado dos seus pais. Não é mais o legado da sua ancestralidade. É o seu próprio legado. Porque aí você está desenhando a sua vida. Você está desenhando a sua luz no mundo. Você está projetando a sua luz no mundo a partir de você. E, no fundo, a gente veio justamente aqui para isso.
A gente não veio para repetir padrão, a gente não veio para fazer aquilo que os outros esperam que a gente faça. A gente não veio aqui para realizar o sonho de outras pessoas. A gente veio para realizar aquilo que é o nosso coração que está querendo manifestar aqui. E requer muita coragem para isso. E é muito legal isso que você trouxe do coração, porque linka de novo com o que a gente já vem falando em outras lives, que é muito você seguir a sua intuição. Então, se veio essa vontade para você, né, não é muito intuição, mas assim, é seguir o seu coração. Porque se veio essa vontade para você de fazer certa coisa, seguir determinado caminho, é porque aquilo tá para você fazer. Então, você só precisa se abrir para que isso aconteça. Então, é não ignorar essas vontades que vêm, só que também ter o cuidado de dar passo por passo, não querer sair correndo, atropelando as coisas, porque daí já, não, já vai para outro caminho. Mas assim, é você entender que você tem certa vontade e que você quer manifestar aquilo e que você tem esse poder de manifestar aquilo. Porque se tá em você, é porque isso veio para isso. Não tem porquê alguma coisa tá dentro da gente e ela não querer ser vista, não querer ser manifesta. Então, acho que o recado que fica dessa live é isso: siga o seu coração e trabalhe a autonomia, né, com o posicionamento. Então, pessoal, já vou dando aqui meu tchau. Muito obrigada pela companhia de vocês, quem acompanhou até aqui. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, compartilhem com quem você achar que vai gostar. E também as nossas redes sociais estão aqui embaixo. Sim, e fazendo aí então o fechamento junto com isso que você trouxe, Bah, que eu achei muito lindo, que é justamente a gente se permitir acreditar nos nossos sonhos. Acredite em você, acredite nos sonhos que você carrega, porque, bem como você disse, não existe um sonho que surgiu, que nasceu no nosso coração, que não seja passível de realização. Se nasceu dentro de você, é porque você já tem tudo o que você precisa para você realizar. Então, não deixe seus sonhos morrerem. Porque te disseram qualquer coisa a respeito sobre isso. Se esse sonho está dentro de você, não importa o desafio que você vai enfrentar, não importa o que vai acontecer na sua vida através dele, mas se permita sonhar e tornar esse sonho realidade, porque você já tem toda essa bagagem dentro de você para realizar. Todas as ferramentas vão ser entregues durante o caminho. É aquela jornada do herói, né? Que você põe os pés e a vida vai colocando no chão, a vida vai entregando para você as armas que você precisa, as ferramentas, as habilidades, e quando você perceber, você desenvolveu tudo o que você precisava e você está realizando esse sonho que você tanto sonhava. Então, é o principal. E é isso, então, minha gente. Muito obrigada mesmo por vocês terem ficado com a gente até aqui. E lembrando que o link dos nossos canais estão por aqui também, caso vocês queiram entrar em contato, seja para fazer um trabalho junto com a Bá, seja para fazer uma leitura de tarô comigo também. E estamos aqui para poder ser apoio também no momento de vida de vocês. Sim, pessoal, obrigada. Até a próxima.